Esse vídeo é uma série de vídeos onde eu separei siglas do empreendedorismo. Siglas do dia a dia, que você provavelmente já se deparou com algumas e que talvez nem faça ideia do que significa. São siglas importantes do dia a dia de um empreendedor, onde às vezes estudando, conversando sobre o assunto, você vai se deparar e é sempre bom saber. Para uma comunicação clara e um estudo mais eficiente, a gente separou onde você vai ter as mais famosas traduzidas e explicadas para você. Vamos para o vídeo. Bem-vindo, empreendedor! Eu sou o Guilherme Camargo e nessa série de vídeos eu separei para você algumas séries de siglas do empreendedorismo para te ajudar aí a ter mais clareza no seu dia a dia e para facilitar as nossas próximas aulas. Algum vídeo aqui do canal, você pode se deparar com alguma dessas e agora vai ficar mais fácil se você souber o que elas significam. Eu coloquei aqui 10, não necessariamente são as 10 mais populares, eu realmente fui colocando conforme eu fui lembrando, mas a gente tem mais outros vídeos aqui no canal para você conferir outras 10, outras 20, outras 30, enfim, assim por diante. Vamos começar aqui então para trazer de uma forma mais prática esse assunto que parece teórico, mas na verdade ele facilita muito, tá? Vamos lá. O que significa essa primeira aqui? Coloquei MEI. Essa tá fácil, eu acredito que faz parte do dia a dia de muitos de vocês, mas vamos para uma definição exata dessa daqui. MEI, microempreendedor individual. Então, como a gente viu na definição, microempreendedor individual é um dos primeiros estágios do empreendedorismo e seria o nível de entrada para a formalização da sua empresa. Muitos de vocês que assistem os meus vídeos provavelmente estão nessa fase, que é o MEI. O que é exatamente o MEI? O MEI ele é a forma mais simples, menos complexa da formatação de uma empresa. Então, quando você deixa de ser pessoa física e vira pessoa jurídica, você na verdade está deixando de trabalhar com um CPF e agora você tem um CNPJ, o famoso cadastro de pessoa jurídica. Agora que você tem um CNPJ, como MEI ou pequena empresa ou uma multinacional, não importa o tamanho da empresa, o CNPJ, a quantidade de números, a formatação desse número, ela é a mesma. O que vai dizer é qual é a estrutura por detrás que vai dizer o tamanho da empresa. Então, por exemplo, o MEI, ele por ser o primeiro nível, ele tem um limite de faturamento, né, na declaração de notas. Esse é um assunto um pouco mais complexo, mas só para a gente dar uma ilustração aqui. O MEI, por que ele se diferencia dos outros? Porque ele é mais simples, ele é gratuito para você abrir. Inclusive, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo um link, caso você queira abrir o seu MEI ou saber um pouco mais de uma informação oficial. Vou deixar o link para você. Ele é gratuito para abrir, ele é muito simples. Ele, por ter um teto de faturamento na declaração do seu faturamento da empresa, ele tem uma forma de taxação de impostos mais simples. Ele é um imposto fixo, ele não oscila de acordo com o seu faturamento e você já está contribuindo então para a sua geração de renda e pagar seus impostos. É muito prático porque ele é formal, ele é uma estrutura formalizada, você tem uma pessoa jurídica, então você tem uma empresa aberta, só que ele é muito mais simples no que se diz respeito à parte de tributação e manutenção dessa pessoa jurídica. Mas o que acontece? Alguns benefícios de você ter esse MEI, né, essa empresa aberta com o MEI, além de você pagar o mínimo de imposto, né, de ter essa empresa, em comparação com outras formatações, você vai ter benefícios que só empresas ou pessoas jurídicas têm. Seja para abrir uma conta jurídica no banco, seja para você ter acesso a financiamentos para a empresa. Então existem algumas facilidades e algumas opções que só estão disponíveis para empresas. E como pessoa física, só com o seu CPF, você não teria acesso. Então é muito legal, se você realmente quer começar com o pé direito ou se você já trabalha com a sua empresa e ainda não tem essa formalização, o MEI é muito interessante. Então vale lembrar que ele tem um teto para você de faturamento, então quando você declarar suas notas, seus recibos de faturamento, você, se eu não me engano, não sei atualizado nesse momento, mas sempre teve um teto, acho que eram 6 mil por mês. Então se você emitisse notas de até 6 mil, você estava qualificado para o MEI. Acima de 6 mil, ele automaticamente te passava para o próximo nível, que é exatamente a próxima sigla que a gente vai ver. Mas então MEI é isso, ele é feito para você trabalhar como um CPF, mas de forma jurídica em vez de forma pessoal. Tá? Então você vai ser um autônomo formalizado, então de fato um empresário. Então agora você vai poder ser um empresário empreendedor. Com o MEI ele te possibilita isso. Tá legal? Vamos para a próxima sigla então, que é para dar continuidade a esse raciocínio. PME. Vamos ver a definição de PME. PME
pequena e média empresa. Então, exatamente como a gente estava falando do MEI, o PME seria o próximo passo. A partir do momento que você não qualifica mais para MEI, você já teve um próximo passo nessa escada do tamanho da empresa em relação ao faturamento declarado, o PME ele vai te caracterizar como uma empresa pequena ou média. Nesse momento, você continua com o mesmo CNPJ, só que você vai ter aí uma formatação de taxação de impostos diferentes e até para o banco é visto de uma forma diferente. Realmente existem outras consequências boas e ruins, isso não tem muito a ver, mas isso mostra um crescimento da empresa, o nível de robustez que você assim, ao longo do tempo você está realmente conquistando e a sua empresa está crescendo, pelo menos ao olhar jurídico, né? Então, no final do nome da sua empresa, você vai ter, no nome jurídico, você vai ter a sigla, se ela é MEI, se ela é PME. Assim, é só uma forma de identificar qual o tamanho ou qual a forma que está formalizada a sua empresa. Vamos para a terceira sigla que é MVP. Vamos ver a definição. MVP, Minimum Viable Product. É uma sigla em inglês que traduzida significa o menor produto viável. Então, uma sigla muito utilizada é realmente muito importante. Ela vai representar o mínimo produto viável, que é a fase inicial, a fase mais simples, rápida e barata para você testar um produto no mercado. Vamos lá, deixa eu contextualizar e ilustrar um pouco, porque realmente é muito importante e essa deve ser uma das siglas mais importantes no começo de um produto, no começo de uma empresa ou até mesmo no plano de negócios. Quando a gente fala de fazer um MVP, é você testar uma ideia, que hoje é só uma ideia, e ver se no mundo real, se no mundo do empreendedorismo, o mercado enxerga realmente o valor desse produto como você enxerga. Será que essa ideia ela tem mercado? Será que essa ideia ela é rentável? Será que você realmente sabe produzir de uma forma que dê lucro? Então todas essas perguntas elas vão ser respondidas com um MVP. Você vai fazer o mínimo que você precisa de um produto que seja capaz de rodar, vender e entregar. Então vamos dizer que você tem um sonho de ter uma rede de lanches, uma rede de lanchonetes, uma rede de restaurantes. E quando você resolve fazer um MVP, às vezes você acha que é melhor começar com um food truck. Às vezes você começa com um carrinho na esquina da sua rua. Ali você vai fazer um MVP, ou até mesmo a gente pode reduzir mais e você resolver fazer na cozinha da sua casa e vender para amigos. O máximo que você conseguir fazer de forma enxuta aquela ideia representada em operação, produção, fabricação, prestação de serviço, entrega e converter isso em venda e de fato faturar com esse produto. É um teste. Então o MVP, resumindo, ele é um teste. É um teste de uma ideia transformada em produto e você fazer de ponta a ponta toda a trajetória desse produto, começando na ideia e finalizando no faturamento, na venda e entrega desse produto. Então, quando você faz e roda, né, a gente costuma falar rodar um MVP, fazer um MVP, significa que você está fazendo esse teste do mínimo produto viável, o mínimo, o mais rápido, o mais barato, para que se você for errar, você errar barato, você errar rápido e já ajustar. Porque você vai colher feedback, você vai colher resposta, uma informação ali da pessoa que consumiu, que você interagiu, tentando fazer essa comercialização de um produto teste, você vai colher esse feedback da pessoa e vai ver como que dá para você melhorar num produto oficial, numa versão completa. Tá? Então acho que deu para a gente entender o que é MVP. Vamos para a nossa quarta sigla de hoje, que é ROI. Você já ouviu falar nessa sigla? Vamos ver a definição. ROI, Return on Investment. E traduzida, ela vai representar o retorno sobre o investimento. Essa sigla também é muito importante. Ela está relacionada a MVP e também a startups, empresas que estão começando. E uma das respostas uma das perguntas e a resposta mais importante para um possível investidor ou para você mesmo responder sobre um tipo de investimento. Então, o ROI, né, como a gente não se fala ROI, a gente fala ROI, ele vai ser o retorno que você tem sobre o investimento. Hoje está muito falado sobre isso e a gente costuma falar sobre qualquer assunto, na verdade. Às vezes você fala assim, estou de dieta, mas eu queria comer um chocolate. Devo fazer isso ou não? Qual que é o ROI se eu fizer isso? Então a gente traz essa sigla, na verdade, para o dia a dia hoje, porque ela está realmente muito famosa. Mas a origem dela é no mundo dos investimentos, dos negócios. Quando a gente estava dando o exemplo anterior do mínimo viável produto, a gente estava falando sobre uma lanchonete ou um carrinho de lanche.
Quando você vai falar do preço que você vai comercializar o seu produto, antes vem a pergunta, quanto que eu vou ter que investir nisso? Né? Qual é a estrutura que você precisa? Se você começa com um produto mínimo viável, você está falando de um ROI melhor, porque você está falando de um investimento mais baixo com um potencial mais alto. Então, qual é o mínimo que você investe para ter o melhor retorno? Então, um bom ROI, ou melhor, um bom retorno sobre o investimento é aquele que tem a maior margem de um investimento mais baixo. Então, se você tem um produto que você investiu R$10 e vendeu ele por R$20, você teve um ROI de 100%, que você retornou exatamente a mesma quantidade que você investiu. O ROI, na verdade, essa sigla, ela é muito mais do que matemática. Ela, na verdade, é um conceito, onde você sempre vai olhar qual eu tenho o melhor retorno sobre um determinado investimento. Essa é a definição, isso é o que significa ROI. É muito importante sempre a gente olhar qual o ROI das coisas, dos investimentos, das ações que a gente vai fazer. Você está aqui tendo um excelente ROI, porque esse tempo que você está investindo, assistindo esse vídeo, vai te trazer com certeza muitos resultados na formatação do seu plano de negócio e na gestão da sua empresa no dia a dia. Sempre focar no retorno sobre o seu investimento, de tudo que você for fazer. Tá? Então vamos para a quinta sigla que eu coloquei aqui. Tem uma letra K aqui, KPI. Vamos ver a definição de KPI. KPI, Key Performance Indicator. Mais uma sigla em inglês que representa um indicador de performance. Mais uma sigla da famosa série de siglas em inglês que a gente já por convenção aceitou e adotou a forma em inglês da sigla. Mas ela nada mais é do que um indicador, a famosa métrica. Então você provavelmente já ouviu falar que a gente precisa de métrica das coisas, a gente precisa checar com constância o desempenho de um processo, de uma atividade, os resultados e trazer para os números, porque é mais fácil. O que você acompanha, o que você consegue metrificar, você consegue desenvolver e ter comparação, fazer um teste AB. Então o KPI ele vai ser um indicador. Então é muito famoso o termo dashboard, que é você ter um painel, um quadro, onde você resume e reúne os principais KPIs da sua empresa, do seu segmento, do seu mercado, das suas atividades. Vamos falar um exemplo pequeno, bem pequeno, para você entender que é muito importante KPI e que não precisa ser uma empresa grande. Pensa no exemplo de um carrinho de pipoca. Você resolve fazer um mínimo viável de um produto, você vai rodar um MVP da sua pipoca. Você tem uma receita de pipoca gostosa, todo mundo acha incrível. Então você resolve chegar da escola, da faculdade, resolve chegar em casa e rodar uma panelada de milho e estourar e fazer pipoca. Depois que você jogou aquele milho no cesto e temperou, você coloca em saquinhos individuais, fecha, coloca a sua etiqueta, coloca no pote e vai para a porta da faculdade vender. Esse é o MVP do seu carrinho de pipoca. Antes de você investir no carrinho, você testou a pipoca. Você descobriu no final do dia que teve um excelente ROI, que você pagou muito barato no milho, no óleo e você conseguiu vender depois essa pipoca com uma grande margem. Você teve um excelente ROI no seu MVP. No final do dia, depois que você viu que estava realmente um ROI muito bom, você anotou todos os seus KPIs daquela operação. Você anotou quantas pipocas eu vendi, em quanto tempo eu fiz, qual foi o valor vendido, qual foi faturado no final. Cada uma dessas respostas são indicativos. Você descobre quanto você precisa de milho em peso e quanto você gasta nesse peso para fazer quantas pipocas. Então todos esses números atrelados, eles são indicadores, indicativos da sua performance. Você descobriu que em 4 horas, em 2 dias, 4 horas por dia, você conseguiu vender 50 pipocas. Cada pipoca você vendeu a R$4. Então quanto que você fatura em 2 dias, em 4 dias de serviço? Então todas essas respostas, elas vão ser norteadas pelos KPIs. E você vai poder traçar metas e acompanhar o progresso dessas atividades através dos KPIs. Como você já rodou um MVP e já tem uma noção de quanto custa, do quanto você fatura, em quanto tempo, você consegue traçar agora uma nova etapa para esse investimento e talvez investir de fato num carrinho que você já tem o que esperar. E você sabe se numa segunda rodagem dessa atividade você sabe o que esperar e sabe corrigir através do processo alguma coisa que está errado.
Se você olhar que o seu KPI não está batendo a meta que você estipulou através de um teste, alguma coisa pode ter saído fora do lugar. E você sabe exatamente aonde que você pode melhorar para você melhorar cada vez mais os seus indicadores. Você vai identificar dentro da sua atividade específica quais os KPIs mais importantes. Mas o ROI é um dos KPIs que você precisa saber. Qual o retorno que você está tendo sobre o investimento. Quando você faz na sua casa, você tem um retorno diferente de quando você tem um carrinho de pipoca. Você investiu mais, mas será que você não vai faturar mais tendo uma estrutura? Enfim, essas são respostas que você precisa responder. Mas a definição de KPI é simplesmente uma métrica, um indicador. Vamos para o próximo aqui. Nossa, essa daqui é grande, hein? SWOT. Tá com cara de sigla gringa, hein? Vamos lá. Qual a definição de SWOT? SWOT. Strength, Weakness, Opportunities, Threats. É uma análise de pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Bom, SWOT é uma outra sigla que vem do inglês, que por convenção também a gente já adotou. E é muito comum você fazer uma análise SWOT. Fica a dica de você pesquisar mais sobre análise SWOT. Talvez até faça um vídeo sobre isso. Mas agora a gente precisa saber, quando você vê essa sigla grande com esse W no meio assim, significa SWOT. É uma análise feita para identificar exatamente isso. Quais as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que o seu business ou até mesmo na vida pessoal você está enfrentando. Quando você faz uma análise SWOT, você praticamente mapeia todo aquele cenário que às vezes no dia a dia a gente não percebe de forma intuitiva. A gente precisa parar e fazer realmente uma análise racional, fria, colocando no papel. Basicamente é aquela famosa lista. Então você vai fazer 4 listas. Uma lista das fortalezas que a sua ideia ou que a sua empresa tem. Uma lista com as fraquezas. Quais as oportunidades que você tem por conta desse cenário que você está e quais são as ameaças que você enfrenta. Né? Seja por uma concorrência, seja por um fornecedor, talvez o tempo influencie. Você precisa saber, porque é só você sabendo aonde você está e o que você tem ou o que te falta para você saber como você vai agir a partir dali. Então a análise SWOT ela é muito importante quando você monta um plano de negócios, mas na verdade qualquer momento você pode fazer uma. É sempre bom você rodar uma análise SWOT e ver a lista dessas coisas, fortalecer o que você já tem de oportunidade e de fortaleza, de força, e tentar eliminar ao máximo o que você tem de ameaça e as suas fraquezas você precisa desenvolver. Quando você tem uma análise SWOT, você vai trabalhar diretamente com KPIs, porque os KPIs eles vão te dizer quais são os números mais baixos, geralmente são as suas fraquezas, e os números mais fortes. Se você tem uma boa margem no seu ROI, isso é uma fortaleza. Você tem uma grande oportunidade, você pode trabalhar com desconto e ainda conseguir ter uma margem de lucro. Por exemplo, isso é um grande exemplo, é apenas uma dica, mas é isso que significa. Quando você identifica o que você tem de bom e o que você tem de ruim, aonde você tem para melhorar e aonde você já está indo bem. Isso vai te dar uma grande noção da sua realidade hoje. Você pode fazer para abrir uma empresa, você pode fazer numa empresa que já existe, mas você precisa fazer. Vamos para a próxima sigla. B2B. Isso aqui entrou um número junto. Bom, tenho certeza que você já ouviu falar dessa sigla. Eu estou aqui fazendo uma dramatização, mas na verdade é uma sigla muito famosa. B2B, que na verdade a gente costuma falar B2B. Qual a definição de B2B? B2B, Business to Business. Então, uma sigla em inglês que significa Business to Business, que traduzindo é de business, de negócios, para negócios. O 2, uma curiosidade, é por causa do som do 2. Em inglês é to, mas na verdade o para, ele também tem o mesmo som. Então, foi por convenção americana, o 2 para ficar mais simples, só 3 caracteres. Então, é business para business. To business. Então é de negócio para negócio. Representam empresas que fazem transações que têm como cliente outras empresas. Então quando você tem um produto e você roda um MVP e você vai falar sobre ele com alguém ou vai trabalhar sobre a sua empresa, a estrutura, qual é a missão da sua empresa? Alguém pode perguntar ou você vai explicar sobre isso, mas qual que é a sua atividade principal? Ou quem são seus clientes? Você pode falar, a minha empresa ela é uma empresa que trabalha B2B. Então, nossa empresa tem como cliente outras empresas. Então, você tem um produto que presta serviço, ou você tem um produto para outras empresas, ou você presta serviços para outras empresas. Vamos dizer que você tem um restaurante
e você, no final de cada dia de trabalho, você precisa de limpar o seu restaurante. Você pode fazer isso você mesmo, você pode ter um funcionário de limpeza ou você pode contratar uma empresa de limpeza de restaurante. Então essa empresa de limpeza para restaurante, ela presta um serviço B2B. O cliente final que consome o serviço dela são restaurantes. Então a operação principal é B2B, de business para business. Acho que ficou bem claro isso. Isso já vai para a nossa próxima sigla, que é a sigla B2C ou B2C, que significa Business to Consumer, de negócios para consumidor, que seria o consumidor final, que é o modelo mais tradicional que a gente conhece no dia a dia. Né? A gente estava falando do pipoqueiro, ele vende já para o cliente final. Dificilmente você vai ver um pipoqueiro B2B, a não ser que seja uma rede de carrinhos de pipoca que presta serviços para buffets de festa infantil. Então toda vez que eu tenho uma festa no meu buffet, no meu salão de festa, eu contrato essa empresa de carrinhos de pipoca. Então assim, o contrato de serviço desse pipoqueiro agora é com o salão de festa, com o buffet de festa infantil. Aí seria B2B. Mas na maioria dos casos a gente está falando de B2C, onde você já presta o serviço ou a venda do seu produto para um consumidor final. É bem simples, essa não tem nada muito por detrás, mas é muito comum da gente ver. Ela encurta muito a conversa quando você já vai explicar do que você está falando. Então eu estou falando de uma empresa que faz serviço para outra empresa ou uma empresa que faz serviço para consumidor. Então é B2B ou é B2C? Bem simples. A próxima, IPO. O que é IPO? Vamos ver a definição dessa sigla. IPO, Initial Public Offering, oferta pública inicial. Mais uma sigla em inglês que a gente adotou, IPO. Dificilmente você vai ouvir alguém falando IPO ou IPO. IPO não é uma sigla muito do mundo dos MEIs ou pequenas empresas, mas quando você estuda empreendedorismo ou quando você está falando sobre esse assunto, é comum a gente ouvir que alguma empresa teve um IPO ou alguém está pensando em agendar a empresa para ter um IPO. O que seria ter um IPO? Bom, IPO, como a gente viu na definição, é uma oferta pública inicial. Quando uma empresa ela cresce muito e ela resolve ficar pública, ou seja, abrir seu capital na Bolsa de Valores, ela está abrindo abrindo para o público a chance do público comum investir nessa empresa. Então ela teve um IPO, ela teve uma abertura de capital pública. Então ela foi pública, ela foi para o público. Geralmente uma empresa abre IPO quando ela quer captar dinheiro do mercado de ações, do mercado financeiro e injetar nessa empresa. Isso é um assunto mais complexo, mais para frente, mas quando a gente vê a sigla IPO ou IPO, é isso que significa. Quando a empresa ela cresceu de uma determinada forma, onde a forma dela arrecadar mais valor, agora é ela abrindo o seu capital e recolhendo investimento do mercado como um todo, não mais de sócios ou investidores específicos. Não se preocupa muito com essa, não tem muito a ver com a nossa jornada de crescimento, mas como um bom empreendedor, a gente vai conhecer as siglas mais famosas porque você é um empreendedor de sucesso, então você já está pensando no IPO da sua empresa, né? Bom, a última sigla que eu separei para hoje é VC. VC. O que significa VC no mundo dos negócios? VC, Venture Capital. Uma sigla em inglês que por convenção a gente adotou e ficou o VC. VC, que vem de Venture Capital. Venture Capital é um capital de risco. São pessoas que têm um capital acumulado, que têm uma poupança e investem em outras empresas. Então eles chamam de capital de risco porque é uma empresa logo no começo, que não tem muita base, muita robustez, nem muita segurança de que aquilo realmente vai vingar. É uma aposta que ele faz analisando o empreendedor e a ideia da empresa, levando em conta o MVP, o ROI, os KPIs. Inclusive a análise SWOT vai direcionar muito esse investidor, esse Venture Capital, e ele vai nortear para dizer realmente qual é o nível de risco daquilo, até ele vai avaliar quanto realmente vale a empresa na hora de colocar o dinheiro em troca da porcentagem que ele vai ter. Então o Venture Capital ele é isso, ele é um capital de risco para ser investido numa empresa logo no começo, onde não existe muita coisa para embasar, não existem anos de história, ou não existem muitos números para darem suporte para esse investimento. Isso tem muito mais a ver com a nossa realidade aqui dos nossos microempreendedores do que o IPO. O IPO é um investimento já feito por pessoas que operam no mercado da Bolsa de Valores
de empresas que já abriram um IPO. Então são empresas que realmente são grandes, não é tão simples abrir um IPO. Então não é qualquer empresa que consegue realmente transformar em uma oferta pública. Quando a gente fala de Venture Capital, a gente está falando já realmente de investimento em empresas emergentes. Então é muito simples, a gente começa geralmente no investimento próprio, depois a gente vai para amigos e famílias e depois a gente vai buscar pessoas ou empresas que vivem disso ou que têm esse dinheiro para investir e não vão só emprestar, realmente vão querer ser sócios desse empreendimento. Então é muito legal a gente saber da existência disso, não é geralmente muito falado no começo da sua jornada, até por isso que eu fiz questão de colocar aqui, acho que a gente precisa falar disso, porque tem que estar na sua pauta. Você que está começando um projeto, ou você que já tem um projeto, mas ainda pequeno e quer escalar, é legal a gente ter esse conhecimento de saber que existe. Claro, o IPO lá na frente, mas hoje a gente tem o Venture Capital, que é uma estratégia de crescimento, é uma estratégia de aceleração, mas ainda assim é um pouco mais complexa. Eu gosto bastante do MVP, do ROI e do KPI. Aqui é uma coisa mais prática, a gente vai estar sempre trabalhando com elas no dia a dia. Então, isso tem mais a ver com a nossa empresa hoje, mas é muito importante a gente saber que existem essas outras definições e, claro, como eu disse, existem outras, existem muito mais do que essas. Essa é a parte 1 do nosso vídeo. Eu espero realmente que essas definições e siglas puderam te agregar alguma coisa. Eu não sei se você já sabia de todas essas. Se você já sabia, parabéns, você está no caminho certo. Não deixa de assistir o próximo vídeo. Ou se você aprendeu muito, por favor, me deixa saber aqui embaixo nos comentários qual a sigla que você nunca tinha ouvido falar. Você tomou nota dessas siglas novas que você aprendeu? É muito importante que você não decore, mas que entenda o que elas significam e, melhor de tudo, aplique essas siglas no seu dia a dia. Então, seja você MEI ou PME, rode sempre um MVP, saiba qual é o ROI das suas atividades, trabalhe com KPIs e faça sua análise SWOT. Seja você B2B ou B2C, trabalhe com Venture Capital se for preciso, mas vamos mirar no nosso IPO. Meu nome é Guilherme Camargo, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou de aprender mais sobre essas siglas e está ansioso para assistir o vídeo 2 das siglas para negócios, deixa o seu like. Se inscreve nesse canal aqui, ativa o sininho das notificações para você saber assim que tiver mais novidades, mais aulas para o seu crescimento e compartilha com seus amigos, compartilha com pessoas que você acredita que estão precisando desenvolver o seu lado empreendedor. E a gente se vê no próximo vídeo.